Andei aqui à procura num dos jornais diários por alguma informação sobre a entrega de declaração de rendimentos. Começam agora a ficar os portugueses preocupados porque têm que fazer a entrega da sua declaração de rendimentos e eu tenho a impressão que a grande maioria ainda hoje está para perceber exatamente como é que os impressos se preenchem. Sandra Soares para nos ajudar. Vamos embora. Olá, Sandra, bom dia. Efetivamente, os impressos não são muito fáceis de preencher e conseguimos verificar isso. É um puzzle, não é? Exatamente, conseguimos verificar nas instruções que são imensas e para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de compreensão será obviamente mais difícil de preencher. Quem é que tem que entregar nesta altura do ano? Nesta primeira fase tem que entregar as pessoas que têm trabalho dependente, ou seja, por conta de outrem, e as pensões. E os pensionistas, exatamente. Não é? Todos aqueles que tenham rendimentos prediais ou no estrangeiro, mais-valias, têm que entregar só na segunda fase. Muito bem. E, portanto, iniciou-se no dia 2 e terminará... Isso não acabou, tenho que estar aqui a mostrar papéis. Via papel ou na entrega pessoal termina em março, mas via internet recomeça em março e termina em abril. Para os nossos pensionistas não deve estar muito acessível, não é? Pois não. Entregar pela internet. Pois não, mas ainda não é um acesso. Mas depois existe também aqui um outro senão, que é as pessoas que muitas vezes não têm possibilidade de entregar via net, têm dificuldade no preenchimento e quando se dirigem às finanças, as pessoas que lá estão não são tão acessíveis também a ajudar no preenchimento e não podem elas próprias preencher pelas pessoas que têm dificuldades. Por isso, se calhar, é melhor mesmo recorrer a um especialista. Mesmo que isso tenha algum custo, não é? Mesmo que tenha algum custo, mas estamos normalmente a falar de um custo aproximado de 25 euros. A pessoa pode... Se calhar compensa. Compensa, porque a multa, só a multa na primeira fase são 25 euros. Por isso, se calhar, compensa. Mais vale pagar e as coisas ficarem direitinhas. Então, conforme estava a referir, o anexo A e o H, o anexo A que refere aos rendimentos e o H aos benefícios e as deduções fiscais, serão para pessoas então que declaram rendimentos de trabalho dependente e para as pessoas que declaram as pensões. Pensionistas. Pensionistas, exatamente. No slide seguinte poderemos verificar a informação sobre... Vamos ver. Sobre onde podem então entregar via internet, pedindo a senha caso não a tenham e podem fazer junto das juntas de freguesia. Ainda esta manhã no Bom Dia vimos o exemplo da junta de freguesia de Matosinhos, que também está a colaborar com os matosinhenses residentes na freguesia e inclusivamente ajudando a preencher ou ajudando através da internet a fazer essa entrega para, em primeiro lugar para a obtenção do tal código a que fazia referência e posteriormente também para fazer a entrega. E depois pode ser feito pessoalmente em qualquer repartição de finanças, não tem que ser no domicílio fiscal. O envio pelo correio, aí sim é que é necessário ser para o domicílio fiscal. Nos dois casos tem sempre que ser acompanhado dos contribuintes dos sujeitos passivos, bem como dos dependentes, as cédulas dos dependentes e os bilhetes de identidade. E a documentação? A documentação não tem que ser exibida, mas tem que ser guardada durante 4 anos. Isso também é importante. É muito importante. Tem que ser guardada. É bom comprar muito bem guardadinha. Para guardar toda a documentação. Depois, em relação ao suporte de papel, as entregas iniciaram no dia 2 de fevereiro e vão até ao dia 16 de março. Sim. Em relação às enviadas pela internet, começa então em 10 de março e vai até ao dia 15 de abril. As outras categorias, que são os tais rendimentos que não estão no anexo A e H ou que acrescentam a esses anexos, vão então dos prazos 16 de março a 30 de abril e depois 16 de abril a 25 de maio. Quem quiser fazer a entrega pela internet, é muito fácil conseguir aceder através do site das finanças. Se não tem senha, basta com o rato clicar aqui em pedir senha, automaticamente pede o nome, a morada, o e-mail, neste caso a morada tem que ser do domicílio fiscal e recebe em casa. Depois terá que fazer então, depois de ter a senha, contribuintes, entregar, IRS, e ele pede então a senha, coloca e Vamos recapitular um pouco mais devagar, Sandra, por favor. Portanto, o endereço eletrónico é www, escrevem em casa se quiser tomar nota, .e-financas, portanto é finanças sem cedilha,
www.gov.pt. Este o endereço eletrónico para onde deve dirigir-se quando estiver na internet. Depois, aberta a página, tem de, caso não tenha pedido na sua junta de freguesia, tem de pedir uma senha, ou pode fazê-lo através deste endereço eletrónico. Pedir senha, obtém a senha e posteriormente acede no menu onde diz contribuintes. A seguir vai-lhe aparecer um submenu onde diz entregar e depois vê as entregas todas que são possíveis. A primeira é logo de IRS. Pode continuar-se. Precisamente. Depois, aqui no slide, depois de fazer então a entrega, deverá preencher os campos que no caso dos rendimentos já vêm preenchidos este ano, porque as empresas são obrigadas a declarar e por isso conseguem verificar que a declaração que receberam em casa dos rendimentos... Há cruzamento de dados. Exatamente, há cruzamento e não tem que preencher. O que é necessário preencher então será os benefícios fiscais e as deduções. Em relação... São quais? Às despesas de saúde. Há uma alteração em relação ao ano anterior, em que... Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor. Vá lá. Porque o ano passado entrava 30% das despesas despendidas com um determinado limite. E este ano não existe limite, o que é bom para quem tem efetivamente muitas despesas, claro. Consegue colocar um valor maior. Superior. E estes 30% sem limite é para aquelas despesas que estão isentas de IVA ou com taxa reduzida, neste caso 5%. Para as restantes, desde que sempre com receita médica, tem o limite de 62 euros, ou se efetivamente este valor for muito superior, em vez de ser os 30 mais os 30 para cada um dos casos, é 2,5 para o total. É necessária a receita ou basta o recibo? É necessária a receita para aqueles que têm a taxa superior. Muito bem. Senão os outros basta o recibo. No caso dos exemplos, eu peço desculpa, só ao anterior, obrigada. O que é que pode então ser incluído como despesas? Óculos de correção visual e até mesmo óculos de sol, desde que sejam receitados pelo oftalmologista. Imaginemos uma pessoa que tem apoio domiciliário, que é privado e tem cota mensal. Como existem os ajanões, por exemplo. A cota não é dedutível, mas a consulta ao domicílio, desde que tenha receita ou que tenha recibo, pode entrar. O mesmo acontece com um colchão ortopédico, se a pessoa necessitar e tiver então a tal receita, também pode deduzir. Vamos à frente. Em relação às despesas de educação, também entram 30% das importâncias despendidas e aqui lá está com um tal limite, sendo que sempre que há mais de 3 dependentes, acresce este valor àquele. Ou seja, em vez de ser os 681, é 681 mais 627 por cada um dos dependentes. O que é que entra então aqui como despesas de educação? Entram as explicações de qualquer grau de ensino, desde que o explicador passe o recibo. Despesas com a creche privada, sim, mas aqui acontece que muitos não passam, não é? Despesa com a creche privada também entra até desde que a creche esteja devidamente certificada pelo Ministério da Educação e existem sites e contactos para que a pessoa possa verificar. Pode saber também isso. Exatamente. Despesas de alojamento por deslocação do dependente. Acontece cada vez mais para aqueles que estão a entrar na universidade, por exemplo, que têm que se deslocar e têm que ficar a viver num outro local. Essas despesas também estão previstas, não é? Essas despesas estão previstas desde que devidamente também comprovadas. Despesas com a habitação. 30% das importâncias pagas, e aqui com o limite dos 586, que na maioria dos casos é pouco, porque aquilo que se paga é sempre muito superior, isto é quase 1 ou 2 prestações, não é? E por isso entra muito pouco. E o mesmo acontece também com as habitações arrendadas, desde que estejam ao abrigo do RAU. Exemplos. Empréstimos contraídos para a compra da habitação própria permanente. Por exemplo, acontece muitas vezes as pessoas comprarem uma habitação e fazerem um empréstimo complementar e esse não conta, só conta o que é para a compra da habitação. Muito bem. E despesas de manutenção e conservação do imóvel, ou seja, sempre que necessitamos de fazer obras no imóvel, desde que tenhamos então os comprovativos e que sejamos proprietários desse mesmo imóvel. Depois, no quadro seguinte, poderemos verificar ou podemos saber aquilo que se deve efetivamente evitar. Sim. Entregar em suporte de papel.
devemos evitar, não só pelo custo dos próprios impressos que tem ao entregar na repartição, e por outro lado já foi confirmado pelo Ministério que via internet este ano as pessoas vão receber mais cedo, ou seja, aquelas que vão entregar até abril vão receber ainda em abril, por isso acaba por ser um benefício. Só beneficiam, não é? Quem entregar fora de prazo tem no mínimo uma coima de 25 euros, por isso... No mínimo? No mínimo, atenção, sim, no mínimo, porque depois depende do tipo de anexos e depende do prazo que decorreu. E por outro lado, também deve incluir despesas que não deve incluir não despesas, deve incluir despesas que não são dedutíveis, porque senão corre o risco de ser fiscalizado, claro. e então e aí dá mais trabalho. Se quiser, pode obter alguns preenchimentos de IRS que a Academia Financeira terá todo o gosto em oferecer. São 5. 226-000-351, o número de telefone para poder ganhar um destes 5 preenchimentos gratuitos, ou se ainda tiver algumas dúvidas pode recorrer ao academia.financeira@sap.pt e a Sandra e os restantes colaboradores vão poder com certeza dar-lhe mais esclarecimentos. Sandra, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado por mais uma participação aqui na Praça da Alegria.